divulgar os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Então, contigo, a palavra, Inocêncio. Obrigado. Bom, boa tarde. Agradeço as palavras do professor Wendel, né? Bom, eu sou o Inocêncio Neto, sou bolsista do Programa de Recursos Humanos da ANP, do PRH número 54.1, e vou estar apresentando para vocês um pouquinho do que foi feito na minha tese de doutoramento, né? Que foi sobre a aplicação de sensores para determinar aditivos em misturas de combustíveis. Nossa. Alô? Oi, vocês estão escutando? Sim, sim. É que eu acho que travou aqui porque não está passando. Você pode reiniciar, não tem problema não. Só um instante. Certo. Estão ouvindo e estão escutando agora, né? Ok, tudo certinho. Certo. Vou começar de novo aqui. Então, meu nome é Inocêncio Neto, sou bolsista do Programa de Recursos Humanos da ANP, o PRH 54.1, e vou estar apresentando um pouquinho do que foi feito na minha tese de doutoramento, né? Que foi sobre a aplicação de sensores para determinar aditivos em misturas de combustível. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com dois laboratórios, o Central de Energia e Meio Ambiente, que é coordenado pelo professor Francisco Sávio, e o Laboratório de Processamento da Informação Biológica, que é coordenado pelo professor Allan Kardec. Esses dois laboratórios se encontram no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFMA, né, o CT, sendo que os dois grupos de pesquisa desenvolvem vários tipos de trabalhos. A Central de Energia e Meio Ambiente, no momento, nós estamos desenvolvendo materiais de dispositivos eletrônicos e materiais para tratamento de hipertermia, que é um tipo de tratamento para o câncer, né? Também estamos desenvolvendo agora em parceria com o Instituto de Energia Elétrica e a Universidade de Porto baterias de escoamento de vanádio. Além disso, trabalhamos com sensores. Já o Laboratório de Processamento de Informação Biológica tem diversos pesquisadores das mais diversas áreas de pesquisa. Tem físico, químico, tem engenheiros, tem farmacêutico, tem médicos, então tem uma infinidade de trabalhos sendo desenvolvido por essas pessoas, né? Bom, antes da gente começar a falar propriamente de tudo isso dos sensores, é importante a gente avaliar os nossos analistas, que no caso são os combustíveis, né? Os combustíveis mais vendidos no Brasil são o etanol, a gasolina e o diesel, sendo que o etanol, eu tenho dois tipos de etanol, que é o álcool etílico anidro combustível e o álcool etílico hidratado combustível. A diferença entre esses dois álcools é basicamente a porcentagem de água que esses dois álcools contêm. O álcool etílico anidro combustível tem até 1% de combustível. E é ele que é utilizado na adição com a gasolina A para formar a gasolina do tipo C. Já o álcool etílico hidratado combustível, ele tem até 5% de água na sua composição. É o álcool que a gente utiliza quando a gente vai abastecer o carro, tá? Já a gasolina tem dois tipos, a gasolina tipo A e a gasolina tipo C. Não estou falando aqui também das gasolinas aditivadas, né? Então, vou focar somente na gasolina tipo A e a gasolina tipo C, mas saibam que existe também a gasolina do tipo aditivada. A gasolina, no caso, é a gasolina quando ela vem pura, ela não tem nenhum tipo de aditivo. Já a gasolina C é aquela que recebe uma porcentagem de álcool etílico anidro combustível. Atualmente, essa porcentagem é de até 27% de álcool etílico anidro combustível na gasolina. Com relação ao diesel, tem dois tipos de diesel, o diesel A e o diesel B. No caso do diesel A, é o diesel que é puro, ele não tem nenhuma adição de aditivos, né? E o diesel B é aquele que recebe uma porcentagem de biodiesel. Biodiesel, como a gente sabe, é um biocombustível que é derivado de óleos vegetais ou de gordura animal.
por ele apresentar uma semelhança tanto física quanto química ao diesel de petróleo, ele é incorporado a esse combustível, formando uma mistura de diesel e biodiesel. Essa mistura atualmente é cerca de 13%. 13% de biodiesel dentro do diesel. No entanto, em agosto do ano passado, devido à situação que a gente se encontra da pandemia, a produção de biodiesel caiu muito. E como caiu essa produção, a ANP recomendou, fez uma normativa e recomendou que essa porcentagem seja diminuída. E foi diminuído para 10%. Então, atualmente, ainda estamos utilizando 10% de biodiesel dentro do diesel, mas a norma já estabelece que é 13%. E no ano de 2022, essa porcentagem deverá subir para 15%. Em alguns países da Europa, por exemplo, essa porcentagem não passa de 8%. Então, isso pode... o aumento dessa porcentagem pode causar alguns danos aos motores motores dos carros, por exemplo. Bom, mas por que a gente mistura o álcool etílico anidro combustível na gasolina e por que a gente mistura o biodiesel ao diesel? Bom, tem dois fatores que são importantes para essa mistura. No caso, o primeiro fator seria o ambiental, a diminuição, no caso da poluição atmosférica, né? A emissão de gases tóxicos nocivos ao meio ambiente seria menor, e também tem uns fatores que algumas vantagens em algumas propriedades dos combustíveis, como, por exemplo, a lubricidade do diesel aumenta quando tem uma adição do biodiesel. O poder de combustão também é maior. No entanto, existem diversos problemas que são causados por essas misturas. Eu não falo nem tanto a gasolina tipo C, que é a que recebe o etanol, mas no caso do diesel B, a gente tem uma série de problemas que podem ocorrer. O diesel é um combustível que ele, vamos dizer o nome comum, transpira. Ele tem uma quantidade de água, né? E essa quantidade de água, quando ela evapora, ela forma gotículas, e essas gotículas agem com o biodiesel presente no diesel, e quando eu vou ligar o carro, lá na combustão do motor, há a formação da borra. Essa borra vai entupir os bicos diretores, vai danificar meu sistema de injeção eletrônica, o carro vai consumir mais combustível, porque vai estar puxando demais dos outros bicos, e assim vai causar diversos transtornos ao proprietário do carro. Então, a ANP, ela é muito rigorosa contra a quantidade de biodiesel no diesel e quanto a quantidade de etanol na gasolina. Então, para isso, ela desenvolveu vários testes e recomenda vários testes para poder ser utilizado nessa medição desse teor, né? Bom, no caso do etanol, eu tenho teor de água, e esse teor é feito por um equipamento chamado CalFischer volumétrico. Esse equipamento vai medir a umidade que é o teor, no caso, que é o teor de água dentro do etanol. Já o teor de etanol dentro da gasolina é feito pela norma brasileira 13992, que nada mais é do que o teste da proveta, né? Bom, o teste da proveta é bem simples de se fazer. No entanto, a gente tem alguns problemas com ele. Por exemplo, se eu não tiver etanol, tiver outro solvente, por exemplo, o teste da proveta não vai me indicar qual é esse solvente. Então, esse teste da proveta vai servir somente se eu tiver uma mistura de etanol e gasolina. Se eu tiver outro solvente, ele não vai me especificar qual solvente eu estou usando. Com relação ao teor de biodiesel, eu tenho 3 normas. A norma brasileira 15568, a norma americana STM 17371 e a norma europeia 14078. Essas 3 normas, ela utiliza o infravermelho próximo, que é um equipamento extremamente caro, né? O infravermelho próximo, alguns anos atrás eu fiz uma cotação para comprar
esse infravermelho próximo, ele era cerca de 350 mil. Isso o dólar estava a 3,50, né? Hoje está quase R$6, então imagine o valor que está esse equipamento agora, né? Então, são metodologias que são utilizadas pela ANP. Só existe essas? São só esses testes que podem ser feitos? Não. Existem vários testes que são feitos para determinar se o combustível está conforme ou não conforme. No caso, esses são os mais importantes para o teor de água, o teor de etanol e o teor de biodiesel dentro desses combustíveis. Existem só essas metodologias que podem ser usadas? Também não. Existem outras metodologias, e essas metodologias são baseadas basicamente em dois métodos: o método cromatográfico e o método espectroscópico. O método cromatográfico vai, no caso, necessitar de um cromatógrafo, ou cromatógrafo a gás ou um cromatógrafo líquido. A técnica de espectroscopia vai precisar ou de um infravermelho, de fluorescência, ressonância magnética nuclear, né? No caso, eu separei aqui duas metodologias que podem ser empregadas como métodos cromatográficos. A cromatografia a gás com espectrometria de massa, é bastante utilizada para quantificar, no caso, o teor de biodiesel no diesel. A cromatografia líquida de alta eficiência. Aí eu posso usar detector de ionização de chama, posso usar detector de ultravioleta. Também pode ser usado o cromatógrafo a gás FID, que é o que tem o forno de ionização de chama, né? Já técnicas espectroscópicas, eu vou ter a fluorescência, vou ter infravermelho com reflectância total atenuada, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono, e vou ter também a espectroscopia de infravermelho. Aí eu posso usar o infravermelho médio, ou posso utilizar também o infravermelho próximo. O infravermelho próximo, só lembrando, é o da norma da ANP. Como vocês podem observar, são equipamentos robustos, né? São caros esses equipamentos, mas eles dão uma boa leitura do que da composição do combustível. Bom, alguns empecilhos com relação a, por exemplo, a ressonância magnética nuclear. Quem já viu um espectro de ressonância magnética nuclear sabe o quanto é trabalhoso fazer análise de um espectro desse, de uma substância que é pura. Agora, imagine fazer isso com o diesel, que tem vários compostos. É muito complicado. Então, precisa de uma pessoa que entenda muito, muito bem da ressonância magnética nuclear, de hidrogênio e de carbono. Então, eu separei algumas vantagens e desvantagens de utilizar essas técnicas. Bom, como vantagens, a gente pode relacionar métodos com alta sensibilidade. É um método que, se eu tiver miligramas, ppm de um contaminante no combustível, eu vou conseguir determinar. Tem uma boa resolução da composição dos combustíveis, os resultados são precisos e confiáveis. Como desvantagem, é uma metodologia extremamente cara, a manutenção do equipamento também é muito cara. Com relação à manutenção, tem equipamento desses que tem manutenção anual, ou tem manutenção que tem durante os ciclos de utilização. Tem tantos ciclos, tem manutenção, tantos ciclos, tem outra manutenção. Então, isso é uma manutenção extremamente cara. Além disso, para manter o equipamento funcionando, todos esses que eu apresentei a vocês, eles necessitam de gases. Gases como hélio, nitrogênio, argônio, ar sintético. Todos esses gases são extremamente caros. Um cilindro de hélio, por exemplo, está cerca de R$ 4.500. Então, é muito caro, né? Outra desvantagem é a mão de obra qualificada. Eu vou precisar, no mínimo, de uma pessoa que entenda muito bem de análise quimiométrica, para poder fazer uma análise bem adequada dos dados obtidos. Com relação ao teste da proveta, que é um teste simples, eu vou ter erros de leitura de escalas da proveta. Se essa proveta não tiver calibrada, porque ela tem que ser calibrada
e ela tem que ter um certificado de calibração. Aqui no Maranhão eu não tenho nem conhecimento de alguém que faça esse tipo de calibração, mas comumente a gente mandava isso para São Paulo ou para uma empresa em Florianópolis. Essas duas empresas que faziam essa calibração dessas provedas para a gente. Eu posso ter erro de paralaxe. Além disso, como já comentei com vocês, no caso da adição de outro solvente que não seja o etanol, eu não vou conseguir determinar esse solvente, e nem vou conseguir determinar o teor do etanol, no caso, dentro da gasolina. Bom, em virtude desses problemas que a gente pode ter na utilização desses equipamentos, muito vem se propondo ao uso de sensores e biosensores. Por que vem se propondo esse uso de biosensores e sensores? Bom, são instrumentos, são dispositivos, né, que têm baixo custo. Por ter um baixo custo, a gente consegue miniaturizar, e com essa miniaturização a gente consegue uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente não tem nos equipamentos robustos de análise. No caso, a portabilidade. Significa que eu posso levar esse equipamento, esse sensor, desculpa, ou esse biosensor para fazer uma análise em loco. Além disso, eu posso embarcar um sensor no tanque de combustível, e no momento de que eu estiver abastecendo o carro, eu posso estar verificando a qualidade do combustível que está sendo adicionado, certo? Então, a utilização de sensores e biosensores é muito importante devido a essas circunstâncias. Bom, com relação a um sensor, o sensor basicamente é um dispositivo que recebe e responde a um estímulo. Ele produz um sinal, esse sinal pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição ou monitoramento. Aqui eu tenho um exemplo de um sensor que, no caso, é um sensor químico. Eu tenho uma molécula, eu tenho um transdutor, um elemento receptor, esse elemento receptor, e tenho também um transdutor. Um transdutor pode ser amperométrico, pode ser eletroquímico, pode ser piezoelétrico, tem vários tipos de transdutores. E, no caso, tem também um sistema eletrônico. Notem que aqui, no caso, é como se a molécula tivesse uma composição de um combustível e o triângulo fosse uma molécula que não acoplasse ao meu elemento receptor, e a bola acopla ao elemento receptor, gerando sinal, e esse sinal vai ser medido e vai ser mostrado no sistema eletrônico, certo? Bom, eu tenho diversas aplicações de sensores, certo? Hoje, se a gente pegar o nosso smartphone, ele tem vários tipos de sensores, tem sensores de proximidade, eu passo a mão, ele liga, tem sensor para impressão digital, tem sensor nas lentes. Os nossos smartwatches são os relógios espertos, né, os relógios inteligentes, eles têm sensores para medir pressão cardíaca, sensores para medir temperatura do corpo, e aqui tem algumas outras aplicações desses sensores. No carro, por exemplo, tem um controle de tração, um sensor que controla a tração do carro. Eu tenho também o airbag, que é controlado por um sensor. Esse airbag geralmente é um sensor químico. Tem um sensor de proximidade para evitar colisão. Eu tenho também sensor que vai me montar dados para o motor para ver se eu tenho algum tipo de falha no meu sistema. É muito importante ter sensores nas indústrias, né, para manutenção preventiva dos equipamentos, utilização ideal das máquinas, além disso, para o setor de qualidade do produto, agilidade na logística e distribuição. Na aviação, eu tenho nas cabines das aeronaves, tem sensor de pressão. Na medicina, muito utilizados os sensores. Atualmente temos sensores
para determinar bactéria, sensores para determinar vírus, até o teste que a gente faz, esse teste rápido que a gente faz do coronavírus, é um tipo de sensor, de um biosensor, no caso. Tem 2 tracinhos, eu tenho um teste positivo. Se eu tenho somente um tracinho, eu tenho um teste negativo. Além disso, tem os sensores de glicose, sensores para medição de pressão arterial, de sinais vitais. Na agricultura também muito vem se utilizando e aplicando esses sensores. Tem sensor para ver a umidade do solo, até para saber qual o dia mais propício do cio de uma vaca, tem sensor. Na robótica, os braços, as pernas, as partes dos membros que são construídas de robô, tem uma infinidade de sensores, né? Sensor de proximidade, sensor de temperatura, tudo isso para ficar mais semelhante a um braço, uma perna real. Bom, eu com isso vou ter que falar também dos tipos de sensores, né? Eu fiz uma classificaçãozinha aqui, porque são vários tipos, né? Então, quanto ao sinal de saída, quanto à natureza da informação e quanto ao mecanismo de transdução. Com relação ao sinal de saída, eu vou ter sensores analógicos e sensores digitais. Sensor analógico, por exemplo, eu vou ter um termômetro, onde eu coloco embaixo do braço, vai aumentar a temperatura e aquela coluna de mercúrio vai expandir. Quando ele expande, eu vou medir uma temperatura. Então, eu vou ter um sensor analógico. Já os sensores digitais, vou ter os sensores no caso de vai ter uma informação binária, no caso, né? E esse sensor digital pode me dar informação, por exemplo, uma pressão. Com relação à natureza da informação, eu vou ter 3 tipos. Pode ser químico, pode ser físico ou pode ser biológico. Um exemplo de um sensor químico é um sensor que, para compostos orgânicos voláteis, o sensor físico eu posso ter para medida de densidade, para medida de velocidade. Já sensores biológicos tem uma infinidade, tem para vírus, para bactéria, tem para fungos, até para saber parte do DNA que está com algum tipo de anomalias, tem sensores já para isso. Com relação ao mecanismo de transdução, eu vou ter vários mecanismos de transdução. Eu vou ter o mecânico, eu vou ter o óptico, o elétrico, o piezoelétrico, eletroquímico e o térmico. No caso do mecânico, eu vou ter sensor de estresse, por exemplo, o sensor de massa. No caso do elétrico, a gente tem sensores de capacitivos, indutivos, sensores resistivos. Além disso, tem sensores condutométricos. No caso dos piezoelétricos, eu vou ter sensores de onda acústica, né, que são SAO. Aí eu vou ter uma infinidade de sensores de onda acústica, tipo love wave e etc. Sensores de eletroquímica, que eu posso ter potenciométrico, eu posso ter o amperiométrico. E sensores térmicos, por exemplo, eu vou ter os calorimétricos, né? Então, eu vou ter um sensor calorimétrico. Bom, com relação aos sensores capacitivos, o nosso trabalho teve a aplicação desse tipo de sensor. Então, eu vou dar um foco maior no que são esses sensores capacitivos. Então, um capacitor, no caso, é um dispositivo que armazena energia quando ele está polarizado, gerando campo elétrico por uma tensão em seus terminais. Então, no caso, a maneira mais fácil da gente visualizar isso é quando tem umas placas condutoras. Entre essas 2 placas condutoras, eu vou ter um dielétrico. E essa distância, há uma distância fixa, no caso, né? Mas essa distância pode também variar. Então, o sensor capacitivo vai associar uma mudança na capacitância entre 2 ou mais condutores quando há um dielétrico ou quando há uma diferença de dielétrico ou quando há uma distância entre as placas. Bom, mas como aumentar esse campo elétrico e aumentando esse campo elétrico, aumentar a minha sensibilidade ao meu analito? Vocês podem observar aqui que eu tenho uma transição entre os capacitores de placas paralelas até um capacitor de placas coplanares. Então,
observem que dentro das placas paralelas, o campo elétrico fica somente entre as placas. À medida que eu vou abrindo as placas, o campo elétrico vai aumentando. E quando elas estão de maneiras coplanares, o campo elétrico aumenta. Então, isso eu digo que eu tenho uma profundidade de penetração maior do meu campo elétrico. Então, o meu nalito que está nessa região aqui, eu vou conseguir determinar. E no caso de uma placa paralela, eu vou conseguir determinar o que estava dentro entre as placas paralelas. Eu tenho uma área, então, sensível, no caso, maior. Bom, com relação aos sensores... Desculpa. Com relação aos sensores capacitivos, eles têm sido amplamente utilizados. Eu tenho sensor de proximidade para detectar pessoal, a distância entre as pessoas. Tem detecção de veículos, no caso, para evitar colisões, se um carro está vindo muito rápido e tem outro na frente, se o sistema de detecção do veículo que está vindo atrás tiver um sensor de proximidade, ele já vai começar a diminuir a velocidade do carro para evitar colisão. Já o sensor de medição, eu posso ter de pressão, no caso, ele obtém uma informação depois que ocorre uma mudança na constante de elétrica. Eu posso ter sensores de fluxo para medir vazão de qualquer líquido. Eu posso ter sensores de concentração química. Aí, o de concentração química, eles podem ser usados basicamente para duas coisas. Sensor de umidade, ou tanto de sensor de umidade, quanto em relação à detecção de gás ou vapor. Bom, mas por que utilizar sensores capacitivos para determinar aditivos em combustíveis? Bom, separei algumas vantagens de se usar um sensor capacitivo, como facilidade no projeto. O projeto é muito simples de ser executado. O processo de fabricação tem um custo bem baixo em relação a um equipamento certificado que eu mostrei anteriormente. Pode ser fabricado em diversos materiais. No meu caso aqui, eu fabriquei ele em suporte de quartzo, botei uma fina camada de cromo e também uma fina camada de ouro. Mas ele pode ser utilizado placa de circuito impresso, pode ser utilizado ITO, platina, prata, até mesmo cobre. Como já comentei, são compactos, tem o menor consumo de energia, a resposta é rápida e as medidas podem ser feitas em loco. Foi colocado, esse sensor foi o que eu utilizei na minha tese de doutorado. Como eu mostrei para vocês, ele tem um suporte de quartzo, uma fina camada de cromo. Por que a gente adicionou essa fina camada de cromo? A princípio, a gente tentou colocar o ouro em cima dessa placa de quartzo e secou. Quando secou, a gente passou a unha, a gente observou que começou a riscar. Então, para a gente mergulhar isso dentro do combustível, a gente logo saberia que não iria funcionar. O combustível ia tirar toda a camada de ouro e a gente ia acabar tendo erros nas leituras. Então, a gente botou o cromo para ele promover, para ele ser como uma camada aderente entre o suporte e o ouro. Esse sensor que foi utilizado, eu utilizei 4 sensores diferentes. A diferença básica entre os 4 sensores, eles tinham o mesmo número de pentes, essa mesma estrutura, essa mesma topologia, e a única diferença deles era o espaçamento entre esses pentes. Eu usei o espaço de 10, 20, 30 e 50 micrômetros. Bom, isso aqui foi um resultado que a gente obteve na tese de doutorado. Como eu tinha comentado para vocês sobre a profundidade de penetração alguns slides atrás, vocês podem observar aqui que eu fiz uma simulação. Essa simulação foi em um sensor. Essa simulação, eu tenho uma camada condutiva de ouro,
Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui eu tenho uma fina camada condutiva de ouro. Essa camada na figura A é de 0,0254 milímetros, e na camada B é de cerca de 0,04754 milímetros. Então, notem que quando eu aumento a camada condutiva, eu estou bagunçando o campo elétrico fica todo distorcido. Por mais que eu tenha uma camada fina de ouro, como sendo uma camada condutora, a minha profundidade de penetração foi parecida com o que eu tinha na minha camada maior. Então, a diferença entre as camadas ser maior ou menor não atrapalharia o meu campo elétrico. No caso, se eu aumento a camada, no caso vai atrapalhar, né? Fica todo distorcido. Desculpa, só. Seguindo. Bom, antes da gente fazer esses diagramas de Nyquist, a gente obteve resultados de impedância, né? E a gente pôde fazer esses diagramas de Nyquist. E a gente percebeu que existia uma diferença entre o combustível puro, no caso, o diesel puro, e o diesel biodiesel puro, né? E eu fiz uma mistura de 10% entre o diesel e o biodiesel e medi também. Então, o que a gente pôde observar nessas misturas? Que tinha arcos capacitivos diferentes um do outro. E por eu ter arcos capacitivos um do outro, eu fiz o circuito equivalente para esses três combustíveis. O diesel puro, o biodiesel puro, uma mistura B10. Eu observei o seguinte, que quando eu tinha o diesel puro, essa minha resistência aqui, essa resistência que eu chamo de resistência de transferência de carga, ela variava. Então, quanto mais eu adicionava biodiesel, ocorria uma variação nessa minha resistência de transferência de carga. Como a gente pode observar na tabela aqui, ó, B0, no caso, é o diesel puro, a minha resistência é 3,36. Eu fui aumentando a quantidade de 3%, 5%, 7%, 10%, 12%, 14%, chegando até 6,36 megaohms. Então, a minha resistência foi mudando. E eu percebi que plotei esses gráficos, né? E eu também tinha achado algumas coisas na literatura, onde que poderia ser construída uma curva de calibração, uma curva analítica entre a porcentagem de biodiesel e a minha resistência de transferência de carga. Fiz isso, encontrei um R de 9,761. Através dessa equação, eu posso determinar a porcentagem, então, de biodiesel dentro do diesel. Então, foi pego amostras aleatórias, preparadas, e a gente conseguiu determinar, através dessa equação, a porcentagem do biodiesel dentro do diesel que foi feita, né? Bom, aqui eu tenho outros tipos de sensores, esse já não é meu trabalho, é um trabalho que eu peguei aqui da internet, né? Só para mostrar o que a gente tem alguns tipos de sensores diferentes. Nesse caso aqui eu tenho um sensor que é de platina, alumínio e níquel, aonde ele foi desenvolvido para determinar o teor de água no etanol. A estrutura dele é essa aqui da figura A, né? E a gente pode observar aqui nos resultados que na região de baixa de frequência, né, a capacitância dele variou bastante, né? Então a gente pode observar aqui que a gente consegue diferenciar as seguintes porcentagens: o etanol puro, o etanol com 5% de água, o etanol com 10%, com 25%, com 50%, com 75%, até chegar a 100% de água. Então, eu consigo diferenciar essas concentrações de água no etanol numa região de baixa frequência, utilizando-se esse dispositivo. Aqui já é outro dispositivo, um sensor capacitivo, que foi utilizado para determinar a porcentagem também de biodiesel em misturas com diesel. Essa é uma célula capacitiva. Essa célula tem cerca de 350 ml, então
gastava um volume muito alto de combustível. Esse projeto foi desenvolvido aqui por um aluno do programa de engenharia elétrica, o Christian. Ele era ligado a uma ponte LCR, então ele pegava como dados, né, na época, a capacitância. A capacitância, ele pegou, através de um cálculo simples, né, ele converteu isso para constante dielétrica e ele pôde ter a constante dielétrica dessas misturas. Então, você pode observar que teve um resultado interessante, né? Outro tipo de sensor, esse aqui é um sensor coaxial de aço, né? Esse aqui foi usado para medir medir a condutividade, né? A medida de condutividade. É um sensor de impedância, né? E a substância, no caso, ficaria nessa região e eu teria uma diferença, no caso de elétrico, ficaria nessa região, né? E aqui ele pôde, como principal resultado, ele pôde ter uma função de transferência para condutividade elétrica na mistura etanol e água. Através desse gráfico aqui, ele conseguiu essa função de transferência entre a condutividade elétrica e a mistura de água. Então, vocês podem notar que não existe uma infinidade de sensores que podem ser utilizados para fazer esse tipo de medição. Outra vantagem, no caso de aplicar um sensor, de ter um sensor para fazer esse tipo de medição, é a portabilidade. A gente pode fazer isso em loco, pode fazer isso, ter esse resultado de um combustível não conforme ou não conforme no painel do nosso carro. Então, dessa forma, eu queria agradecer a presença de todos, estou disponível para qualquer questionamento. Essas foram as referências que a gente utilizou durante a nossa apresentação. Obrigado a todos.